Quando eu era criança, lá pelos anos de 2008, talvez até 2010, a TV aberta tinha uma programação infantil bem variada. Seja de manhã ou de tarde, uma criança sempre ia ter algo para assistir. Como eu sempre estudei de manhã, assistia tudo depois do almoço. E eu lembro de muitos desenhos e programas dessa época. Os curtas infantis que passavam na TV Brasil no projeto Curta Criança, Futurama e Power Rangers que passavam na Band. Eu sempre assistia o final da TV Globinho também, o lendário TV Kids que passava à noite lá na Rede TV e a tarde inteira de desenhos da TV Cultura, que depois virou o Quintal da Cultura e eu também assisti muito. No meio de tanto conteúdo, tinha um que passava na TV Brasil, o Canal 5 aqui na minha cidade. Era um teatro de bonecos onde uma preguiça contava histórias do folclore brasileiro para um macaquinho, que sempre passava por lá em algum período do dia. Apesar dos cenários e bonecos bem simples, as histórias eram muito divertidas e às vezes até que bem educativas. Por mais que eu lembre com muito carinho desse desenho, ele também é responsável pelo meu primeiro trauma cinematográfico. E tem umas histórias no mínimo assustadoras. Tipo a do João Giló, que o bucho do menino simplesmente explode, ou a da mula sem cabeça, que a protagonista da história simplesmente enlouquece. E também tem a da cabeça voadora, né, que eu acho que dispensa comentários. Bem, hoje eu quero falar de 3 episódios. O primeiro causou trauma em muita gente, o segundo é no mínimo intrigante, e o terceiro foi o meu primeiro trauma cinematográfico. Então, sem mais enrolação, lá vamos nós. Nesse primeiro episódio, nós vamos conhecer o Mapinguari. Ele é uma entidade da floresta amazônica coberta de pelos, com apenas um olho e uma boca gigante que se estende do peito até o umbigo. Ele tem um cheiro forte e bem ruim para atordoar as presas e se alimenta principalmente de caçadores que se atrevem a entrar na mata. E quando os pega, começa a comer a pessoa pela cabeça. E assim vai. Com o contexto dado, vamos para a história. Nesse episódio, temos esse carinha aqui, o Seu Tonho, que é um ótimo caçador e conhece a floresta muito bem. Não suficiente, ele se encontrou com o Mapinguari 2 vezes e saiu vivo. Um belo dia, chegaram 3 pessoas na casa dele. Sofia, a pesquisadora, o Mr. Ed, que paga a pesquisa, e o Pedrão, que filma tudo. O desenho apresenta eles exatamente assim. Eles querem encontrar o Mapinguari para provar que ele existe, e o Seu Tonho tá tipo, no que depender de mim, eu não encontro com ele de novo não, tá? Mas é sempre aquela, né? Pagando bem que mal tem. E no final eles adentram todos na floresta. Depois de algumas gravações e andanças ali no meio da floresta, a noite chega e eles resolvem parar por causa da escuridão. Nisso, eles vão atrás de lenha para fazer a fogueira. E aqui tem um detalhe bem bacana. O Seu Tonho sai para procurar a lenha e diz que vai voltar assobiando. Mas ele diz também para ninguém responder porque pode ser o Mapinguari tentando achar eles. E outra coisa também, tá? É que ele tem medo de bicho preguiça. Imagina tu ser uma das entidades mais fortes da floresta e tu tem medo da Dona Preguiça. A equipe toda segue dentro da floresta por um tempo. Seu Tonho questiona se eles querem continuar por causa do caminho de volta e também da comida. Enquanto eles estão ali conversando e se resolvendo, o Pedrão chega com um pedaço de fígado bem assadinho que ele achou no meio da floresta. Eu pessoalmente não gosto, porém ele adora, né? Aí fazer o quê? Não tinha ninguém por perto e o Seu Tonho até desconfia. Porém, aquele rapaz come do mesmo jeito. Acontece que o caçador pensou que podia ser a comida do Mapinguari e durante a noite a barriga do Pedrão começa a emitir uns ruídos estranhos. Não deu outra, o barulho tava chamando a atenção do Mapinguari e o coitado do Pedrão ficou desesperado querendo se esconder. Mr. Ed saiu correndo, Seu Tonho subiu numa árvore e a Sofia errou o primeiro tranquilizante. Tá, mas e o Pedrão? O Mapinguari comeu primeiro a câmera e depois ele comeu a cabeça do Pedrão, senhoras e senhores. Isso aqui é um programa infantil. Repito, para crianças. E o Mapinguari comeu a cabeça do cara. O cara morre, eles vão todos embora da floresta e ninguém provou absolutamente nada, já que o Mapinguari comeu a câmera. Enfim, essa é a primeira história e até bem assustadora, né? Se você parar pra pensar que, pô, o cara teve cabeça comida. E se você achou essa história macabra, imagina até você conhecer o tal do chupa-chupa.
Essa história aqui não é necessariamente folclórica, mas envolve um acontecimento meio misterioso. Em 1977, na ilha de Colares, que fica no Pará, alguns moradores relatam ter sido atacados por raios luminosos e seres extraterrestres vindos do céu. Esses raios meio que sugavam o sangue dos abduzidos e eles apareciam com marca de mordida. Daí o nome chupa-chupa. Por mais que seja um programa infantil, esses relatos eles são reais. Até a FAB precisou se envolver com a Operação Prato e ano passado a Globo lançou, ou foi um documentário ou foi um podcast, se eu não me engano, sobre isso. E assim, como foi durante a ditadura militar, nada é muito claro. O Preguinho chega dizendo que a Dona Anta sumiu e todo mundo tá falando que ela foi levada por extraterrestres. A Preguiça obviamente não acredita, mas lembra do caso que eu mencionei, e agora nós vamos ouvir alguns relatos dos moradores da ilha que apareceram no jornal Boato Verdade. Está no ar o jornal Boato Verdade, com o apresentador Roger Sincero. O primeiro caso é de um pescador chamado Nonato. Ele tá bem confuso ali durante a entrevista e o repórter tem que adivinhar o que aconteceu com base nas palavras e gemidos que o pescador solta. Mas, basicamente, a luz apareceu do nada, foi pro nada e uma marca de chupão apareceu no pescoço. Sim, gente, é um programa infantil, algumas coisas, de fato, elas são bem simples mesmo. A Dona Preguiça fala pro Preguinho que ele não pode acreditar em tudo que escuta por aí, que apenas relatos não são provas suficientes para sustentar a existência de ETs. O próximo relato é o da bailarina Rafaélia Guarafogo, que depois de se apresentar em vários países, veio tirar férias na ilha de Colares, mas acabou tendo um encontro com o Chupa-Chupa. Na entrevista, ela diz que estava numa praia e, como o céu estava lindo, resolveu dançar. Até que uma luz veio vindo em sua direção e, como pensou ser a televisão, esperou. Mas não era a TV, era o Chupa-Chupa, o que deixou ela paralisada na posição da dança, e depois disso ela faz um apelo para ser visitada de novo, porque, né, não dá pra ficar naquela posição por tanto tempo. E, de fato, ela tem razão, imagina tu ficar parado desse jeito aí por sei lá quanto tempo. Não, paizão, não dá não, eu concordo com ela nisso daí. O último relato não é bem um relato, é a opinião de um especialista no assunto. Vamos ver a opinião do Dr. Peter Howland, que estuda esses fenômenos há mais de 20 anos, e ele vai dizer as suas conclusões reveladoras sobre as duas vítimas. Certo. Dr. Howland. Mas o que o senhor pode nos dizer destas duas vítimas, o pescador e a bailarina? Well, tudo é possível. Não podemos esquecer que estamos na Amazônia, uma região rica em tudo. Como tudo é possível na Amazônia, o pescador pode ter sido picado por um inseto que causa alucinações, ou até mesmo sido atacado por um extraterrestre, né? Quem sabe? O repórter pergunta sobre o caso da bailarina, e segundo ele, como a bailarina pinta o cabelo, este processo envolve muita química, e juntando com o cansaço físico, ela teve um torcicolo no corpo todo. E assim, pessoal, o meu primeiro OC lá de, sei lá, 2020/21 não era ruivo porque eu achava bonito não, tá? Eu pintava o cabelo a cada, tipo assim, 3 meses. Ou talvez ela tenha sido, de fato, atacada por um ET. Por que não? Para terminar com chave de ouro, o repórter está na praia, ao vivo, para obter imagens do Chupa-Chupa. A princípio não tem nada, só que dado momento as luzes aparecem. E aí... O céu está muito bonito, mas é só. Pelo visto não vai aparecer. Ei, grava isso. Gravou. O que houve? Léo, ainda estás aí? Léo, perdemos o contato. Corta. No fim, Dona Preguiça diz pra ter paciência que a Dona Anta ia aparecer uma hora ou outra. E depois de uma luz cortar o céu, ela realmente aparece. Meio estranha, mas aparece, né? Tá lá, é o que importa. Gente, às vezes as coisas não são tão legais como a gente lembra. Mas ainda acho bem bacana esse tipo de história, até porque esse caso é quase que uma lost media, sabe? Agora vamos para a próxima história, que é o meu primeiro trauma cinematográfico. Eu
pessoalmente não sei de onde essa história vem, até tentei procurar, mas não achei em lugar nenhum. Então se você souber e quiser deixar aí nos comentários, eu agradeço. Enfim, né, ela tem um toque bem especial pra mim, porque como eu falei anteriormente, ela é o meu primeiro trauma cinematográfico. Preguinho e Dona Preguiça estão contando histórias de terror à noite. E depois de levar um susto do Preguinho, chega a vez da Dona Preguiça contar a sua história. E ela já lança logo um baseado em fatos reais, bem no começo. O tal do pinto da perna de Breu. Uma bruxa com poderes especiais enfeitiçou uma galinha para nascer o pinto mais perverso de todos. Te criei com carinho para espalhar o mal e nunca seres bonzinho. Ovo da maldade, ovo que estás no ninho. O relógio já bateu tua hora. Nasce, meu pintinho. Ele nasce com uma única missão: ser o pinto que vira o cavalo do cão. E assim que ele nasce, a bruxa morre e sua alma possui a cria. E esse maldito pinto toca o terror em todo mundo. Seu nome está nas rádios e nas ruas da cidade. Alguém precisa fazer alguma coisa, né, mano? De fato, alguém tem que ver isso aí, pô. Não dá pra deixar o pinto solto espalhando o terror, não. Não tem condição, não, um negócio desse. Inconformados, a população foi atrás de um padre franciscano, já que só ele era capaz de acabar com o reinado de maldade do pinto. E o mais legal aqui é o pinto falando que não vai perder para um homem de saia. Eu achei isso muito engraçado. Se dava início à batalha mais sanguinária de todas. Entre dia e noite, trovões rasgam os céus entre os ataques do pintinho e as orações do padre. Mas em determinado momento, o enviado da bondade tira os cordões de São Francisco da cintura e desce o cacete no pinto. E assim termina o seu reinado de maldade. E o coitado do Preguinho, assim como eu com, sei lá, 8 anos de idade, ficou se cagando de medo. A goiabeira que presenciou a luta foi possuída pelo espírito da bruxa e continuou a espalhar as maldades do pintinho. E o mais legal é a árvore que aparece ali do nada, ali na janela, ó, enquanto a Dona Preguiça termina a história. E faz o Preguinho se cagar inteiro. Assim, gente, eu sempre assisti obras e filmes de terror desde criança. Eu lembro de assistir filmes como Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Sexta-feira 13, o de 2009, o primeiro filme do Chuck, Canibais na Floresta, O Exorcista, Gritos Mortais, REC e vários outros filmes desse gênero antes de ter, tipo assim, 10, 12 anos de idade. E alguns deles eu lembro de ter visto antes de conhecer esse pinto maldito. E a primeira coisa que eu lembro que me deu medo, tipo assim, de eu ter assistido, de ficar com medo, foi este pinto de papel aqui, cara. Simplesmente, não tem cabimento um negócio desse. Inclusive, tinha um corredor escuro aqui em casa que eu precisava passar pra poder ir na casa da minha avó que morava aqui do lado. E eu devo ter ficado, tipo assim, uma semana com medo desse pinto desgraçado, dessa goiabeira aparecer em algum momento enquanto eu atravessava aquele corredor. Por mais que o programa ele não tenha me dado a mesma sensação de quando eu era criança, o que faz sentido porque eu cresci, cara, ainda é muito divertido, sabia? Além das histórias serem legais, dá pra sentir o carinho e vontade na produção. Gente, eles não repetem os bonecos, sabe? Tipo, é tudo diferente. Eles fizeram a vinheta do jornal e só usaram em um episódio. Fora a valorização cultural e preservação das histórias e do folclore que é tipicamente brasileiro no meio de tanta coisa que a gente consome de fora, sabe? E isso pra mim é muito importante. O programa ele tá disponível no YouTube e eu acho que ainda passa na TV Cultura, se você quiser assistir, né? Mostra aí pro seu filho uma pinguari comendo a cabeça de um ser humano, enfim. E eu acho que é isso. Meu nome é Nathan, se você me assistiu até aqui, muito obrigado. Eu vou, mas eu volto, hein, rapaziada? Opa, bom dia, tudo bem? Esse daqui sou eu passando no final do vídeo só pra pedir o seu like e a sua inscrição, porque é muito importante pra mim. Se você chegou até aqui, imagino que você tenha curtido o conteúdo, então dê essa moral. E depois pedir desculpa aí pelo sumiço, né, rapaziada? Mas eu tô sempre aqui pela área, sempre, não sei, querendo postar alguma coisa. O negócio é que às vezes eu não me sinto motivado e também não é sempre que eu tenho tempo, né? Porque eu não tenho retorno nenhum, fora likes e comentários, né? E eu tenho, tipo, 300 inscritos. Não sei, às vezes é meio frustrante produzir pra ter o alcance meio baixo. Pelo menos dessa vez eu não sumi por um ano inteiro, né? Foi por, não sei, um pouco mais de 2 meses quando esse vídeo estiver saindo, talvez. Enfim, eu acho que é isso aí. Obrigado e valeu!